que possa abrir a Bíblia em Mateus 26, versículo 14 e 15. Então, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi falar com os chefes dos sacerdotes e ele disse: quanto vocês me pagam para eu lhe entregar a Jesus? E eles lhe pagaram 30 moedas. Estranho falar sobre posicionamento com essa palavra, né? Pois é, esse é um exemplo de posicionamento de alguém que foi chamado por Jesus, caminhou por Jesus, viu Jesus fazer grandes coisas, sentou-se à mesa com Jesus, ceiou com Jesus, e no final ele decidiu se posicionar dessa forma, trocando a Jesus por algo que ele considerou mais valioso do que a Jesus. Vemos claramente que Judas traiu a Jesus, esteve disposto a negociar e trocar tudo aquilo que Jesus tinha dado por algo que ele considerava mais valioso no momento. Bom, eu falo por mim. Sou um homem que eu creio que Jesus me chamou, mas em algum momento eu negociei tudo aquilo que Jesus chamou, me deu, gerou em mim, me permitiu vivenciar por algo que momentaneamente eu achei mais valioso do que a presença do próprio Jesus. Isso me trouxe um momento de vergonha a mim mesmo. É triste reconhecer isso, mas isso acontece. Pessoas que caminham por Jesus, que foi chamada por Jesus, que tem um chamado, uma responsabilidade, uma confiança que Jesus confiou a ela, e em algum momento ela se perde. Se a gente for ver mais à frente, Judas ele assentou à mesa no momento da ceia, estava presente no ambiente ali com Jesus a todo tempo, mas ainda assim ele permitiu que Satanás estivesse no coração dele. E existem pessoas, eu já fui uma dessas pessoas, que já estive dentro da presença de Deus, já me sentei, já participei, convivi com os irmãos em Cristo, e eu permiti Satanás entrar no meu coração e em algum momento eu decidi trocar a presença de Jesus por algo que eu achei mais valioso. Vamos dar sequência, preciso ser rápido, senão minha esposa me chama a atenção e fala que eu falo muito. Versículo 20, vou ler rapidinho aqui, precisa acompanhar. Quando anoiteceu, Jesus e os 12 discípulos se assentaram para comer. Durante o jantar, Jesus lhe disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Um de vocês vai me trair. Estranho, no momento de ser, Jesus chega e fala, cara. Depois, num ato de comunhão, um de vocês vai me trair. Jesus, ele com certeza não tinha interesse que Judas o traísse. Porém, Jesus ele fez um alerta, cara. E assim serve para nós. Jesus ele nos alerta. Você pode estar na minha presença, pode ter comunhão comigo, porém se você não vigiar, se você der lugar para o maligno, ele não tem um pingo de pena de você, meu. Ele vai entrar no seu coração e a tendência é você trair a Jesus. Isso é uma palavra de advertência. Jesus é incrível. Mesmo sabendo que seria traído, ele não impediu que Judas também participasse da ceia. Cara, se a gente for olhar na nossa natureza humana, se eu sei que o meu amigo vai me trair, geralmente a nossa posição é afastar ele de nós, né? Jesus sabe que a gente é ser humano, cara. A gente é falho. Ele jamais vai impedir você de estar à mesa com ele. Ele te deixa à vontade, meu irmão. Quer trair? Vai ter consequências, mas ele não vai negar um momento de comunhão com vocês.
Foi para isso que ele veio. Para trazer a restauração, o renovo, para salvar o que havia se perdido. Houve uma palavra no meu coração que eu falei, caraca, Deus, que coisa esquisita, né? Por que Jesus permitiu isso? Deixa eu concluir aqui rapidinho que eu vou falar sobre essa questão. Vou pular rapidinho de Mateus 27, do versículo 3 ao versículo 5. Vou tentar ser um pouquinho rápido, para não tomar muito tempo. Posso ir? Vamos lá. Quando Judas, o traidor, viu que Jesus havia sido condenado, sentiu remorso e foi devolver as 30 moedas de prata aos chefes dos sacerdotes e aos líderes judeus, dizendo: eu pequei, entregando à morte um homem inocente. E eles responderam: o que é que nós temos a ver com isso? O problema é seu. Então Judas jogou o dinheiro para dentro do templo e saiu. E depois foi e se enforcou. Parece pesado, né? Como é que pode? Um homem que caminhou com Jesus, participou da mesa com Jesus, depois de trair Jesus, negar Jesus, trocar a presença de Jesus. A Bíblia foi bem clara nesse momento. Judas, depois de ele ver o sofrimento que ele causou a Jesus, ele sentiu remorso. Cara, o remorso não leva a nada. O remorso é algo momentâneo. Na verdade, aqueles que traem a Jesus, trocam a presença de Jesus, se não houver um arrependimento genuíno, se sentir apenas remorso, cuidado. O remorso pode levar você, não vou falar se matar fisicamente, mas pode levar você a dar fim a todos os seus sonhos, aos projetos que Deus tem na vida de vocês, assim como tinha na vida de Judas. Judas, ele considerou aquele momento de culpa muito maior do que talvez o que Jesus poderia fazer por ele. Judas, ele preferiu dar voz ao remorso, à sua culpa que ele carregou. Ele, caraca, cara, pô, ele reconheceu o seu erro, mas ele decidiu abandonar tudo e se matar, se enforcar. E essa é uma posição que eu queria falar, falando sobre posicionamento, uma posição errada que Judas teve. Talvez você tenha trocado a presença de Jesus. Talvez você tenha negociado com o maligno. Jesus, maligno, está aqui, ó. Jesus me confiou isso, mas talvez as 30 moedas para você seja representado pelo trabalho, assim como para mim. Meu trabalho me consumia tanto tempo, eu estava literalmente trocando a Jesus pelo trabalho, estava deixando o trabalho como se fosse mais valioso do que a Jesus. Eu literalmente estava praticamente morrendo. Quando minha esposa falou sobre posicionamento, eu despertei, eu falei, gente, realmente, posicionamento. Caraca, quanto tempo eu estou andando, caminhando com Jesus, mas eu tenho negociado, o diabo, cara, ele não quer saber não, meu irmão. Que nem o sacerdote aqui falando. Que tem contigo? O problema é seu. O diabo não está nem aí se você resolver trocar a presença de Jesus pelo trabalho, por prostituição, por preguiça, por falácia. O diabo não está nem aí. Não foi o diabo que te procurou, foi você que procurou. Então, se existe alguém aqui no nosso meio assim, por favor, não ceda a voz de Satanás, não ceda a voz do engano. Existe esperança para você. Existe algo que Jesus quer fazer na sua vida. Eu quero entrar nessa parte sobre Pedro agora, sobre um outro homem que teve um outro posicionamento. Vamos lá. Mateus 26, do 33 ao 35. Vou tentar ser bem rápido. Posso ir? Enquanto estavam comendo, Jesus pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e o deu aos discípulos, dizendo:
Peguem e comam, este é o meu corpo. Em seguida pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois passou o cálice aos discípulos, dizendo: bebam todos vocês, porque isto é o meu sangue, que é derramado em favor de muitos, para o perdão dos pecados. O sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Aí vamos lá. Eu afirmo a vocês que nunca mais beberei este vinho até que o dia em que vou beber com vocês um vinho novo no reino de meu Pai. Então eles cantaram a canção de louvor e foram para o Monte das Oliveiras. Vou rapidinho pular aqui para o Mateus 26, lá no versículo 69. Pedro estava sentado lá fora do pátio, quando uma das empregadas chegou perto dele e disse: você também estava com Jesus da Galileia. Mas ele negou diante de todos, dizendo: eu não sei do que é que você está falando. Depois foi para a entrada do pátio. Outro empregado viu e disse às pessoas que estavam ali: ele estava com Jesus de Nazaré. Pedro negou outra vez, respondendo: juro que não conheço esse homem. Pouco depois, os que estavam ali chegaram perto de Pedro e disseram: o seu modo de falar mostra que, de fato, você também é um deles. Então Pedro disse: juro que não conheço esse homem. Que Deus me castigue se não estou dizendo a verdade. Naquele mesmo instante o galo cantou. Esse momento aqui aconteceu depois da ceia. Pedro ceiou com Jesus, participou da mesa. Jesus alertou a ele: Pedro, ó, cuidado, cara. Alguém que você já me traiu. E Pedro foi um dos homens que falou: ah, Senhor, não vou te trair não. Não vou. Aquele homem cheio de autoconfiança, né? Jesus falou: cara, vai me trair. Entendeu? E logo depois veio o momento da prova. O momento que Jesus foi para o jardim e levou consigo os seus discípulos. E houve um momento que veio os guardas, né, para apanhar Jesus. E depois que apanharam Jesus, os discípulos fugiram e Pedro foi acompanhando de perto. E chegou um momento que Pedro estava próximo e veio uma pessoa e perguntou: cara, você é discípulo de Jesus, né? E ele falou: não, por medo. E quero trazer isso para os dias de hoje. Falar que não vai negar Jesus é muito fácil, cara. No momento que eu estou na mesa com Jesus ceiando. O pastor fala no dia de Santa Ceia hoje. A Santa Ceia está aqui, come e beba. Mas amanhã, que você é colocado à prova, que é a hora da verdade, aqui dentro é fácil, cara. Lá fora, no momento da perseguição, que nem Pedro foi perseguido, os discípulos, no momento da luta, da dificuldade, Pedro foi posto à prova e foi reprovado. Negou a Jesus. E o pior, negou a sua própria chamada. Porque fala: cara, você se parece, a sua fala se parece com a de Jesus. E Pedro fala: não sou eu. A gente fala: pô, mas como é que isso pode acontecer, né? Às vezes um momento de luta, de dificuldade na sua vida. Como houve na minha vida, que eu fui colocado à prova e eu murmurei a Deus: caraca, Deus, estou te servindo e nada acontece na minha vida. Ser cristão com tudo dando certo é muito fácil, cara. Ser cristão quando é colocado em prova é difícil. Quantas vezes eu neguei Jesus quando fui colocado em prova, quando a tentação veio, quando as lutas vieram, e eu simplesmente neguei meu Jesus, neguei minha chamada, neguei aquilo que Jesus confiou a mim. E foi uma posição errada que Pedro também teve, uma decisão errada. Felipe, qual é a diferença de um para o outro? Se os dois eram discípulos de Jesus. Pessoal, se atente. Essa palavra
É até incrível, né? Parece que só tem gente convertida aqui hoje. Misericórdia. Eu estava ali, meu Deus, traz um desviado para cá, Senhor. Talvez seja mais fácil liberar uma palavra dessa, porque a nossa natureza humana, a gente acha que sempre um desviado precisa dessa palavra. E às vezes eu mesmo me encontrei muitas das vezes dentro da igreja desviado, ligando a Jesus. E a diferença foi que Pedro, ele negou a Jesus, negou a sua chamada, mas ele não decidiu se matar. Agora, Judas não. Judas, mesmo depois de tudo, Judas ele apenas sentiu remorso e ele, infelizmente, se precipitou. A Bíblia diz aqui que ele se precipitou e pulou, se enforcou. Ele deu fim a tudo aquilo que Jesus tinha para a vida dele. Ele decidiu naquele momento interromper todos os planos. Como assim? Jesus chamou os apóstolos, chamou ele. Foi bem claro. Na hora de chamar, chamou pelo nome. Vem, Jesus, me segue. Cara, se houve algum momento que você foi posto à prova, você negou a Jesus, a sua atitude, a sua decisão, a sua precipitação fez você negar a Jesus, eu quero dizer que existe esperança para você. Por favor, em nome de Jesus, não desista de você mesmo. Não desista daquilo que o Senhor sonhou para você, da chamada que o Senhor projetou para a vida de vocês. O Senhor projetou algo estrondoso, algo poderoso para a vida de Judas. E Judas mesmo decidiu desistir. Não desista. Pedro também traiu a Jesus, negando tudo que Jesus era para ele, negando a sua chamada por causa do medo. O medo paralisou. Eu fui uma pessoa que por muito tempo, não vou falar que o medo me paralisou, aqui o medo ele é colocado como um motivo para que os discípulos tivessem se afastado de Jesus. Mas talvez, não o medo tenha te paralisado, mas talvez a vergonha tenha te paralisado, a timidez, o egoísmo, a inércia, a preguiça tenha te paralisado. O medo foi o motivo que paralisou Pedro, foi o motivo que fez Judas trair e depois se enforcar. Talvez o medo da rejeição, o medo do que os próprios companheiros dele iam falar. Caraca, seu traidor, você negou a Jesus, sai para lá. Talvez o medo da rejeição, de os teus irmãos te olharem. Caraca, seu traidor, você traiu a Jesus, sai de perto de mim. Talvez esse medo foi o que levou Judas a se matar. Ninguém tem poder sobre a vida de vocês, a não ser o próprio Jesus. Vocês foram comprados pelo próprio sangue de Jesus. Não foi o diabo que comprou vocês. Pertencíamos ao mundo, mas não somos mais do mundo, porque Jesus nos resgatou com um preço de sangue. Vamos um pouquinho agora para a conclusão. Quero falar aqui sobre outro homem que também tomou uma decisão. No momento da crucificação existiram dois homens, um à direita e um à esquerda de Jesus, dois ladrões. Dois homens que tiveram consequência dos seus pecados, da prática que fizeram. E mesmo no momento de luta, no momento posto à prova, teve um ladrão que continuou orgulhoso e zombou de Jesus. Se você é filho de Deus, desce daí. Agora houve um homem que reconheceu a soberania e a majestade de Jesus, reconheceu que Jesus é inocente, Jesus é perfeito, e reconheceu os seus próprios erros e pediu: Deus, Jesus, eu mereço estar aqui, tem misericórdia de mim, se lembra de mim. Talvez vocês nem se lembrem mais de falar isso. Se vocês estão no momento, estão quase morrendo, talvez espiritualmente, ou os sonhos de vocês estão quase morrendo, Jesus ele precisa primeiro estar no centro. Ele nem estava no centro daqueles dois ladrões. E depois você precisa com a sua própria boca: Jesus, se lembra de mim, Jesus. Tem misericórdia de mim, Jesus. Tudo que eu estou colhendo é consequência minha. Não adianta ser orgulhoso, ser soberbo. Não adianta ter arrogância. Você só está colhendo aquilo que você mesmo plantou. Você não foi obrigado a nada.
próprio Deus, ele permitiu que Jesus estivesse naquele momento, próximo daqueles ladrões. Você pode ser o homem, a mulher mais desgraçada desse mundo, pode ter praticado as piores coisas, mas Jesus, ele está próximo de você, só depende de você. Quero agora em João, rapidinho, capítulo 20, versículo 19 a 23. Esse momento aqui relata depois de Jesus já ter sido morto, já ter sido ressuscitado, Judas já havia se matado, Pedro e os outros discípulos já haviam fugido, abandonado tudo. E houve esse momento aqui que Jesus, ele é tão misericordioso, ele é tão incrível. Ele sabe que você é ser humano. Ele sabia que aqueles discípulos, mesmo sendo apóstolos, também são seres humanos. E ouvi isso, ó. Naquele mesmo domingo à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas com medo dos líderes judeus. Então Jesus ficou no meio dele e disse: que a paz esteja com vocês. Em seguida lhe mostrou as suas mãos e o seu lado. E eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Então Jesus disse de novo: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Depois soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados são perdoados. Mas se não perdoarem, eles também não vão ser perdoados. A Bíblia é bem clara que os discípulos estavam reunidos, estavam trancados, com medo. Medo de que outras pessoas que perseguiriam ele, talvez pudessem fazer. E Jesus sabia do propósito dele. Sabia do propósito que ele também tinha na vida dos seus 12, dos seus apóstolos, dos seus discípulos. E o medo pode ter te paralisado por um momento. Mas eu declaro que Jesus apareça para vocês, assim como apareceu para mim em algum momento da minha vida que eu estava paralisado. E que a paz esteja com vocês. Se o medo tem atrapalhado vocês, que a paz esteja com vocês. Se a vergonha paralisou vocês, que a paz esteja com vocês. Jesus já havia morrido e ressuscitado. O sangue de Jesus é muito mais do que o suficiente para cobrir qualquer pecado. A Bíblia diz: ele levou sobre si as nossas culpas. Ele já levou sobre si, cara. Jesus já ressuscitou. Jesus já apareceu para cada um de nós. O Espírito Santo já foi derramado. Que a paz esteja com vocês. Esse foi o momento que Jesus usou de misericórdia e chegou até eles. Jesus não tinha obrigação nenhuma, mas Jesus, por amor a cada um dos seus discípulos, se apresentou até eles e disse: que a paz esteja com vocês. Pessoal, talvez a gente possa achar que Jesus só se apresenta a nós no momento de culto. Quantas das vezes eu percebo que Jesus se apresenta para mim, para muitas pessoas, no dia a dia, cara? Em misericórdia, graça, em amor. A bondade de Jesus é algo tão precioso, tão inexplicável, que a gente precisa perceber, cara. Às vezes parece que a gente está meio insensível. Jesus, ele quer se apresentar de novo para cada um de vocês. Ele quer liberar a Shalom, a verdadeira paz dele. Incrível, né? Eu falei: meu Deus, hoje é que dia, gente? Não, na semana. Sim, mas como o pastor nos ensinou. Shabbat Shalom, né? Que a paz e o descanso de Deus esteja com vocês. Descanse em Deus, cara. Para que ficar se cansando, carregando uma culpa, um peso, algo que não vai acrescentar em nada? Pelo contrário, só está paralisando, só está fazendo
vocês ficarem trancados. Como assim? Antes de tudo isso acontecer, os discípulos caminhavam com Jesus e realizavam milagres. Não era só Jesus que realizava milagres. Os discípulos também realizavam milagres. Faziam a obra, proclamavam o Evangelho. E depois disso eles se encavernaram, se trancaram. Talvez você já caminhou com Jesus, já andou, já evangelizou, já foi usado para que milagres aconteçam, seja o tipo de milagre que for. Mas por algum momento vocês se acovardaram ou ficaram com medo dos seus irmãos acusarem vocês. Entendeu? Porque talvez cometeu um vacilo. Isso vai trazer consequências, o pecado? Sim. Mas enquanto está em vida, há esperança. A Bíblia diz, ao homem foi dado a ordem de morrer apenas uma só vez. Depois disso, segue-se o juízo. Meu irmão, enquanto você está em vida, tudo é possível ao que crer. Enquanto está em vida. Pô, Felipe, é uma pegada para me ficar pecando? Não. É mais do que um motivo para você se levantar. Cara, eu estou vivo. O Espírito Santo está em mim. A maior prova disso, o próprio pastor diz, é o seu fôlego de vida. O Espírito Santo está em vocês. Ele quer manifestar a presença dele através da vida de vocês. Entendeu? Então, se levante. Receba essa paz. Vou continuar agora em João 21, do versículo 7 ao 17. Para concluir, pessoal. Aí, o discípulo que Jesus amava disse a Pedro. Nesse momento, eu vou ler do início para vocês entenderem um pouquinho, senão talvez vocês não conseguirem entender muito o contexto. Vou ler do início. Vai ser um pouquinho extenso, mas eu prometo encerrar. Depois disso, Jesus apareceu outra vez aos seus discípulos na beira do lago da Galileia. Foi assim que aconteceu. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Gêmeo, Natanael, que era de Caná, da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos. Simão, Pedro, disse aos outros, eu vou pescar. Nós também vamos pescar com você, disseram eles. Então foram todos e subiram no barco, mas naquela noite não pescaram nada. De manhã, quando começava a clarear, Jesus estava na praia, porém eles não sabiam que era ele. Então Jesus perguntou, moços, vocês pescaram alguma coisa? Nada, responderam eles. Joguem a rede do lado direito do barco, vocês acharão um peixe, disse Jesus. Eles jogaram a rede e logo depois já não conseguiam puxá-la para dentro do barco, por causa da grande quantidade de peixes que havia nela. Aí o discípulo que Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor Jesus. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia tirado a roupa e se jogou na água. Os outros discípulos foram no barco puxando a rede com os peixes, pois estavam somente a uns 100 metros da praia. Quando saíram do barco, viram ali uma pequena fogueira, com alguns peixes em cima das brasas, e também havia pão. Então Jesus disse, traga alguns desses peixes que vocês acabaram de pescar. Aí Simão Pedro subiu no barco e arrastou a rede para a terra. Ela estava cheia, com 153 peixes grandes, e mesmo assim não se arrebentou. Jesus disse, venha comer. E nenhum deles tinha coragem de perguntar quem ele era, pois sabiam que ele era o Senhor. Então Jesus veio, pegou o pão e deu a eles, e fez a mesma coisa com os peixes. Foi esta a terceira vez que Jesus, depois de ter ressuscitado, apareceu aos seus discípulos. Aqui a gente pode notar que esse momento aconteceu um pouco depois de Jesus ter aparecido quando eles estavam trancados. E é até engraçado, né? Se não fosse necessário, acho que não estaria nem citado aqui. A Bíblia diz que Pedro ele decidiu voltar a pescar. Gente, Pedro era o quê?
Qual era a profissão de Pedro? De muitos discípulos também eram. Então, o que Jesus gerou em mim? Pedro voltou a fazer o que ele já fazia antes. Voltou a se ocupar com a profissão dele, mesmo depois de Jesus ter aparecido a ele e ter liberado a paz, ter soprado o Espírito Santo sobre ele. Era mais do que o suficiente para eles poderem sair novamente e evangelizar. Mas a Bíblia não relata que isso aconteceu. Ela relata que depois Pedro foi pescar de novo, foi fazer o que já fazia e outros foram acompanhar ele. Talvez você esteja se ocupando com outras coisas. Mesmo depois de o Senhor já ter liberado a paz sobre vocês, já ter liberado o Espírito Santo sobre vocês, que é o que conduz vocês a evangelizar, a pregar, a curar, a libertar, a salvar as vidas. E mesmo assim vocês optam, assim como eu, por muito tempo fiquei optando em me ocupar. E eu usava até de argumento, né? Cara, eu preciso trabalhar. De fato, o desejo do meu coração é ver a obra aqui em cima pronta. E eu criei isso como um argumento de me ocupar, de trabalhar tanto para ajudar os pastores a construir lá em cima. Mas ali em cima vai ser muito bom. Mas está tudo no controle de Deus. O momento agora é mais precioso, é mais importante. E eu estava desatento em relação a isso. Eu percebi isso quando eu fui na célula. Caraca, eu vi aqueles homens lá, homens que estão chegando agora. O quanto eles precisam de Jesus. O quanto eles precisam de nós, discípulos de Jesus, para ajudar eles. São pessoas que estão começando. Se para nós, que já está um tempão, às vezes já é difícil, imagine para quem é um novo convertido. Falei, meu Senhor, me perdoa. Me deu até vontade de chorar quando estava tocando louvor lá. Eu me segurei para não ficar como um chorão da célula. Mas sério, cara, o momento agora é muito mais importante. Viu? Eles para a gente não andar ansioso porque é vez de comer, beber, preocupado com o dia de amanhã. Deus está no controle de tudo. Deus ele é o dono do ontem, do hoje, do amanhã, de tudo. A obra vai acontecer. Mesmo se eu estiver me esforçando ou não, é claro que eu não vou me acomodar. Mas a obra vai acontecer, eu não posso deixar a obra ser mais importante do que a Jesus. Existe aquele louvor, né? Que o milagre ele é muito bom, né? Mas não posso me preocupar mais com o milagre do que com o dono do milagre. Não posso me preocupar mais com a obra do que com o dono da obra. O pastor mesmo fala, o pastor é um exemplo para mim, cara. Um homem que abre mão, muitas das vezes, do seu trabalho, do seu conforto, pela obra. Eu tenho visto Jesus prover as coisas na vida dele. Eu falei, meu Deus, eu preciso também ser como pastor. Às vezes eu vejo pastor é como Paulo, né? Ser de meus imitadores é ser como sou de Jesus. Eu preciso imitar o pastor. Porque é isso que tem acontecido, cara. Eu tenho visto o cuidado de Deus na vida dos pastores. Tenho visto o cuidado de Deus na vida do Iago. Creio que Deus está provendo da tua vida, Iago. Deus está provendo na sua vida. Vai prover um casamento muito bom, abençoado, em nome de Jesus, porque você tem se lançado, cara. Entendeu? Não fica com ciúme do Iago, não. Iago foi só um exemplo que eu usei. Mas, voltando para lá. Pedro havia decidido voltar a pescar, se ocupar com o que já fazia, deixou as coisas do reino de lado. E a Bíblia relata que eles pescaram aquela noite toda, foram pescar, mas não pegaram nada. E já amanhecendo, já estavam cansados. Sem eles saber que era Jesus, eles apenas ouvem uma palavra de comando. Ei, pescaram alguma coisa? Não pescamos nada. Não fomos bem sucedidos essa noite. Nosso trabalho, em termos, foi em vão. Só nos cansamos fisicamente, talvez mentalmente, porque tu está tentando trabalhar, conseguir algo e não consegue, automaticamente a gente traz uma frustração, um desânimo, uma paralisia. E eles ouvem a voz de Jesus, lança a rede do lado direito. E eles nem questionaram, eles apenas lançaram. E a Bíblia diz que quando eles puxaram, vieram um peixe. Quando eu não estou mais próximo de Jesus, eu posso me esforçar a noite toda, a manhã toda. Muitas das vezes não acontece nada. Mas se os meus ouvidos estiverem atentos a uma voz, assim como aqueles discípulos, mesmo não reconhecendo que era Jesus, mas estavam com os ouvidos atentos e obedecerem a voz comando, aí sim eles tiveram êxito. Se os nossos ouvidos estiverem abertos e obedecermos a voz de Jesus, aí sim vamos ter êxito.
tanto na vida espiritual, quanto na nossa vida física, familiar. Sabe por quê, cara? Eu já lutei muito com os meus braços de carne e eu percebi que até algum momento eu conseguia chegar. Mas chegava um momento que o meu corpo é de carne e osso. E cansa, cara. Sendo sincero, às vezes algumas pessoas falam, pô, eu tô lutando, mas eu não tô vendo nada acontecer na minha casa, na minha família, não tô vendo mudanças acontecer, não tô vendo a minha empresa indo bem, não estou vendo a minha vida financeira, o meu trabalho indo bem. Entendeu? Só tá faltando Jesus, cara. Só está faltando você ouvir uma direção de Jesus, um controle. Talvez você esteja fazendo força, mas não esteja fazendo da maneira correta. Talvez eles jogaram a noite toda a rede para o lado errado. Mas chegou Jesus e deu uma palavra de destino, de direção. Faça assim. Ei, quando vier aquela voz no seu subconsciente, uma palavra de direção de Deus, faça desse jeito. Pessoal, não acha que é loucura, não. Porque muitas das vezes é a própria voz de Deus. Obedeçam. Se seus ouvidos não estão atentos, não estão abertos, o Espírito Santo abre o ouvido de vocês nesse momento. Não para ouvir a minha voz, gente. Quem sou eu? Sou ser humano, sou como todos vocês. Mas para que vocês possam ouvir no dia a dia, no momento de luta, no momento de escassez, de cansaço, de dificuldade, possam ouvir a própria voz do Espírito Santo. Faça desse jeito. Você vai ter êxito. E Pedro, ao perceber que Jesus estava próximo dele, se apressou para encontrar com Jesus. Quando, enfim, estava tão próximo, percebeu que Jesus já estava preparando o momento de comunhão. Jesus tem um alimento necessário para você. Gente, o pastor falou algo comigo ali antes dele fazer algo que precisava fazer. Ô filho, hoje ainda é tabernáculo, né? Falei, caraca, é mesmo, né? Ainda estamos comemorando o tabernáculo. E depois de todo esse ocorrido, quando Pedro ele ouviu a voz, ele ouviu de João, o discípulo que estava mais atento do que ele, era o discípulo amado, o cara que daria é Jesus. Pedro, ele decidiu se apressar. A Bíblia é bem clara, diz que ele estava descoberto, né? Pelado. Ele decidiu se cobrir de novo, tomar a sua capa. A capa ela aponta para o quê? Para que a capa aponta? Quando Elias subiu, o que caiu dele? Como promessa para Eliseu. Aponta para um revestimento de autoridade. Pedro estava descoberto naquele momento ali. Ele, opa! Vou me cobrir. E vocês querem ficar? Fica. Pedro não falou mais nada. Ele mergulhou, ele se lançou. Pedro ele não se lançou quando ele negou Jesus? Não te conheço não sei quem é. Não. Pedro fez isso. Pedro entendeu, caraca, dei mole, vacilei. No momento que eles estavam na tempestade, em outro momento que a Bíblia relata que Jesus veio andando sobre as águas, Pedro olha, caraca Jesus, se é o Senhor, manda eu ir ter contigo. Jesus fala, vem, e ele vai. Jesus ele permitiu que isso acontecer, mas naquele momento, no momento depois que Pedro já havia negado Jesus, Jesus ele continua onde? Um lugar seguro. Onde Jesus está é um lugar de segurança, um lugar de paz, é um lugar tranquilo. Nós que estamos nesse mundo doido, parece até o mar, né? Que às vezes a onda vem, bate. Às vezes a gente se esforça, não consegue pescar nada, não tem um bom êxito no nosso trabalho. E Pedro mesmo falou, cara, eu vou me lançar, eu vou mergulhar. Pedro se apressou, cara. Que sejamos como Pedro, possamos mergulhar. Ah, mas eu vou me cansar, a Bíblia fala mais ou menos aqui que estava mais ou menos uns 100 metros da praia. Meu irmão, 100 metros, no mar que nada bem é tranquilo, né? Mas 100 metros para mim, 100 metros para a Gabi, que é minha esposa, a pessoa chega lá quase morrendo. Mas o esforço foi de Pedro que precisava se esforçar, cara. Jesus já estava naquele lugar ali presente. A palavra de Deus diz, a chegar é mim, vou me chegar até você. O trabalho, o esforço precisa ser seu. Jesus não quer ninguém mimado, não.
Ah, vou esperar o barco me levar, vou esperar a vida, a onda me levar. E nem aquela música mundana, né? Deixa a vida me levar. Não espera a vida te levar, não. Sabe se lá você vai vir uma onda nesse momento? Meu irmão, mergulha. Vai te encontrar Jesus, cara. É só Jesus que pode prover a salvação. E Pedro foi, chegou perto de Jesus, os discípulos esperaram ir ali com o barco, na maré, e chegando lá, já estava preparado algo para Jesus desconstruir todo aquele sentimento de culpa. Os discípulos negaram Jesus e traíram a Jesus depois do momento de ceia. E Jesus veio como um momento de cura e traz para eles um momento de ceia, de comunhão, com pão e peixe. Existe palavra. Jesus quer trazer uma palavra para cada um de vocês. Uma palavra de vida, uma palavra de comunhão. Como assim, Felipe? Os discípulos pescaram a noite toda. Não comeram nada, imagino eu. De manhã estavam com fome, famintos, talvez fracos. Mesmo assim, eles chegaram até Jesus. Jesus já sabe das necessidades. Jesus fala, vem cá, vem. Já tem pão, já tem peixe, já tem alimento preparado para vocês. Vem, coma. O convite é esse. Esse convite ele se estenderia até Judas, se Judas não tivesse se precipitado. Agora Pedro não se precipitou. Mesmo tendo pecado, tendo errado, Pedro, segurou a peteca, continuou na dele. E houve um momento que ele encontrou Jesus. Jesus trouxe um alimento para ele. E prometo agora concluir. Depois de tudo isso, quando eles acabaram de comer, lá no versículo 15, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam? Sim, o Senhor sabe que eu o amo, Senhor, respondeu ele. Então Jesus lhe disse: tome conta das minhas ovelhas. Perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Pedro respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo o Senhor. Jesus lhe disse outra vez: tome conta das minhas ovelhas. Perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado 3 vezes: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe tudo e sabe que eu amo o Senhor. E Jesus ordenou: tome conta das minhas ovelhas. Quando você era moço, você se aprontava e ia para onde queria. Mas eu afirmo a você que isto é verdade. Quando for velho, você estenderá as mãos a alguém, vai amarrá-las e levará para onde você não vai querer ir. Ao dizer isso, Jesus estava dando a entender de que modo Pedro ia morrer, e assim fazer com que Deus fosse louvado. Então Jesus disse a Pedro: venha comigo. Olha que interessante, né? Se imagine você, que tem uma aliança com seu cônjuge. Ou você é dono de uma empresa, ou você que é pai, ou filho. E não por uma, 2, às vezes por 3 ou mais vezes, alguém traiu a sua confiança, alguém lhe negou, alguém te deixou na mão. Você daria uma nova oportunidade a ela? Daria? Cara, Jesus é totalmente diferente de nós. Por isso que Paulo fala: gente, sejam meus imitadores como eu sou de Jesus. A primeira indagação de Jesus, quando ele apareceu naquele momento da reunião, que ele soprou o Espírito sobre todo mundo, ele deixa uma advertência: quando vocês perdoarem os pecados dos seus irmãos, vocês vão ser perdoados. Se vocês não perdoarem, vocês também não vão ser perdoados. Jesus, no momento da crucificação, ele já havia perdoado o pecado de todos. De todos. A graça dele, o amor dele alcançou a todos, sem exceção de nenhum de nós. Alcançou a todos. Talvez você esteja se sentindo envergonhado, ou com medo, ou um sentimento maligno na sua mente. Eu não sou mais digno, eu não posso mais. Caraca, essa chamada já não é mais para mim. Primeiro, Jesus ele te ensina a perdoar o seu irmão. O primeiro confronto é esse, é perdoar. Porque às vezes a gente entra
no momento de negar a Jesus, quando a gente entra em atrito com o nosso irmão, às vezes briga, extrapola, faz alguma coisa, e a gente acaba negando a Jesus, e então Jesus ele já deixa bem claro, meu irmão, perdoa o seu irmão e você vai ser perdoado. E agora Jesus ele veio, além de chamar Pedro para próximo dele, ele pergunta: Pedro, você me ama? E Pedro diz: sim, Senhor. E ele faz o quê? Ele deixa um comando para Pedro: então venha e apacenta as minhas ovelhas. Jesus ele te quer de volta? Te quer. Se você negou a Jesus, ele te quer de volta? Com certeza. Por quê? Porque existe um propósito na vida de vocês. Existia um propósito na vida de Pedro, e Jesus sabia perfeitamente disso. Jesus falou: eu sou quem restitui. Vem. Talvez o mundo não ia te dar essa nova oportunidade, mas eu perdoo, já perdoei os seus pecados. Esse espírito, esse sentimento de autocomiseração, joga fora. Você me ama? Te amo. Então vem. Vem para quê? Para ficar à toa? Não. Vem porque eu tenho um propósito na vida. Existe uma responsabilidade. Existem vidas que precisam de vocês. As ovelhas são representam vidas na verdade. E ele fala: vem e apacenta. Não vou falar para vocês que talvez Jesus esteja chamando vocês para ser um pastor. Talvez Jesus esteja chamando vocês para ser um profeta. Talvez esteja chamando vocês para ser uma ministra da dança. Que é isso, Felipe? Até ministra da dança? Sim. Houve um momento que eu estava em depressão na minha vida, que eu fui curado, quando eu vi as meninas ministrando dança. Era como se Davi estivesse tocando a harpa e aquele espírito que atormentava saía. Então, até mesmo nessa questão, Jesus ele tem um propósito. Talvez Jesus chamou vocês para ser um grande intercessor pela nação, pelo Estado, pelo município, pela igreja, pelos irmãos. Talvez vocês aqui, no cotidiano, o Santo ajuda vocês a perceber algum irmão em crise. Vai lá e intercede. Entendeu? Talvez a responsabilidade que Jesus chamou a vocês seja posta. Não sei. Só Jesus sabe o propósito. Mas a única coisa que eu sei, eu tenho uma certeza, é que Jesus não chamou vocês para ser qualquer um, para ser só mais um crente de banco, para ser só mais uma pessoa que ocupa um lugar. Jesus chamou a mim, a vocês, com um propósito maior, mudar de vidas. Quantos aqui não nasceram em berço evangélicos foram alcançados através da vida de alguém? Sinaliza. Não foi bom? Alguém se disponibilizou, alguém mergulhou, alguém se encontrou com Jesus. Jesus entregou uma chamada a ele e ele cumpriu. Eu digo isso por mim também, cara. Eu me lembro do momento que eu evangelizava, às vezes conversando com alguns amigos, eu ganhava eles. E eu paralisei, eu falei: meu Deus, eu preciso voltar, Senhor. Quando eu vi o Pará ministrando, eu falei: meu Deus, ele me constrangeu, cara. Eu vejo os meninos ali na célula ministrando, trazendo novos convertidos, pessoas do mundão, pessoas que a minha ótica humana talvez não ia dar nada por elas, mas Jesus ele não vê da forma que eu vejo. Jesus ele enxerga o futuro. Jesus ele tem a visão do futuro, porque ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele é o alfa e o ômega, o início e o fim. Então ele sabe de tudo. Ele quer que esse propósito se cumpra na vida de cada um de vocês, assim como eu também desejo que se cumpra na minha vida. Mas essa decisão cabe a mim, cabe a vocês, a se lançar. Talvez por muito tempo a chamada de vocês estavam paralisadas, vocês estavam apenas reunidos entre si, apenas ajuntados, em comunhão com um e com o outro, mas existe um propósito maior, existe um algo maior, e é esse algo que Jesus ele quer para mim e quer para cada um de vocês. Existem pessoas que vocês conhecem no trabalho, que só vocês têm acesso, eu não tenho acesso. Existem pessoas no meu trabalho que só eu tenho acesso, vocês não têm acesso. Então cada um é muito importante aonde Deus plantou a vocês. Tanto é que depois Jesus ele envia e os discípulos vão pelo mundo e vão evangelizando. E o evangelho vai crescendo, e mais vidas vão sendo acrescentadas. Então, se existe esse sentimento de culpa, que o sangue de Jesus cubra você nesse momento, e que esse sentimento já não exista mais. O Espírito Santo sopre vida sobre vocês, que a Shalom esteja sobre a vida de vocês, que a paz esteja sobre a vida de vocês. Jesus ele convida. Eu nem falei isso. Iago, dá a gente aqui. Não fica com cima do Iago não, gente. Gostaria de fazer um convite a
quem acha que essa palavra alcançou, se encontrava, em nome de Jesus que mude, se encontrava talvez como Pedro ou como os outros discípulos, que em algum momento negou a Jesus, mesmo depois de ter comunhão, de estar na mesa, mesmo depois de estar caminhando com Jesus, mas talvez por seja o motivo que for. Não vou falar o medo, porque talvez você use isso como um argumento. Ele não falou o meu argumento, o meu motivo, então eu não vou lá. Então, o Espírito Santo traga a memória de vocês. Aquilo que talvez paralisou vocês, aquilo que afastou vocês do propósito. Eu gostaria de convidar aqui na frente meu irmão, esse homem de Deus e água, a estar orando por cada um de vocês, para aqueles que querem se lançar, aqueles que querem de volta aquilo que Jesus tem para a vida de vocês. Gente, eu creio que um tempo novo tem chegado. Mas se chega um tempo novo, as pessoas que querem se comportar como odres velhos. Engraçado, né? Tabernáculo, né? Tabernáculo é cabanas. E a cabana ela serve para abrigar. E eu creio que o Senhor quer fazer cada um de nós um tabernáculo, uma cabana para abrigar talvez alguém que esteja desabrigado, alguém que esteja passando alguma necessidade, alguém que esteja passando fome, frio, assim, a escassez da presença de Jesus. Ele precisa estar ali, ó, na sua vida, contigo, para que haja um aquecimento, para que haja um fortalecimento, para que haja alimento que existe na sua vida para alimentar a vida dos seus irmãos. Eu quero deixar vocês à vontade nesse momento. Os que quiserem que algo bem, orem, fiquem à vontade, se sintam à vontade, em paz, em nome de Jesus. Amém. Alguém? Mais alguém? Música